Olá a todos. Bom, então nosso texto nós ficamos com a atividade do aprendizado e os problemas referentes à formação do pensamento teórico dos escolares. Devido à questão de eu estar apresentando trabalho no IARTEM hoje, não poderia estar hoje na aula para fazer essa apresentação. Então, eu pedi a gentileza da professora e da Thais para fazer essa apresentação no formato de gravação. Então, eu vou apresentar alguns itens, né, do texto. A Thais ela faz a complementação e vamos dar sequência aí, então. Então, né, quem é o Vitaly Rubtsov? Ele é reitor da Universidade de Psicologia e Educação de Moscou. Ele é PhD em Psicologia, professor membro da Academia Russa de Educação. Ele é professor honorário da University of Wisconsin, acredito que seja assim, em Madison, nos Estados Unidos. Ele ganhou um prêmio que foi concedido 2 vezes, que é a medalha da Ordem da Amizade, né? Ele é um dos principais psicólogos da Rússia. Ele é especialista em psicologia geral, em psicologia pedagógica e psicologia etária. Seus trabalhos, né, eles são relativos às questões da atividade conjunta, do ensino-aprendizagem, ensino-aprendizagem em grupo e educação para o desenvolvimento, que são amplamente conhecidos, né, tanto na Rússia quanto em outros países. Então, de acordo com a primeira parte do texto lá, que ele vai falar sobre o saber empírico e o saber teórico, ele começa falando que, de acordo com a psicologia moderna, né, e com a didática, existem 2 tipos de conhecimento. São 2 tipos de conhecimento completamente diferentes, que são 2 tipos de pensamentos diferentes, o que correspondem a 2 formas completamente distintas, completamente diferentes de abordar a realidade. Ele ainda acrescenta que é muito importante saber distinguir essas 2 formas, uma vez que os tipos de atividade podem decorrer dessa diferença. E para isso ele vai recorrer a algumas ideias do Davidov. Então, ele vai recorrer às ideias, né, do Davidov. Até procurei ali uma foto dele. O Davidov é esse que está no meio ali dos 3. E o Davidov, primeiro, ele vai falar do saber empírico, né? Quando se compara os objetos às suas representações, né? Ele está mais ligado ao nível de observação, né? Como se fosse algo mais superficial, que vai recorrer mais às propriedades comuns, digamos assim. E assim, só uma forma assim de, não sei bem exemplificar, mas assim, que me veio na cabeça na hora, tem esse livro infantil chamado Pato Coelho. Ele lembra muito aquele livro Que é a Ciência Final do Chambers, né? Ah, é pato, não, é coelho. Então é um saber mais empírico, você está analisando assim nas propriedades mais comuns. Ah, isso parece um bico. Não, isso não é um bico, é a orelha do coelho, né? É mais a um nível das propriedades comuns da observação. E o saber teórico é um saber a nível de conhecimento, né? A análise do papel e das funções de uma certa relação entre as coisas no interior de um sistema, né? Então, nesse conhecimento, ele há uma transformação do saber, né? E isso é obtido por um processo de dedução, né? É algo mais profundo, é uma análise mais profunda daquilo, na qual você vai superar
representações que sejam mais sensoriais, como é o caso lá do pato e do coelho. E quando você tem esse conhecimento mais profundo, né, digamos assim, você pode utilizar, né, de meios semióticos, como os ícones, os símbolos, né, ou índices, né, ou outros tipos de representação para representar, né, explicar aquele modelo de conhecimento. Nessa questão de superação das representações sensoriais, né, digamos assim, para a gente passar por uma análise mais profunda do que seria o saber teórico, eu queria buscar algum exemplo sobre isso, e eu me lembrei muito também de um seriado que eu assisti, que agora não me lembro o título dele, mas uma cena que me chamou a atenção, que tinha alguns adolescentes que estavam usando uma camiseta dessa escrita, né? Escrito Cecine Pau ne Pipe, né? Isso daqui não é um cachimbo. E a criança, o adolescente estava saindo assim de casa e a mãe fala assim: mas como que isso não é um cachimbo? Daí a adolescente fala assim: não, mãe, isso não é um cachimbo, isso aqui é uma camiseta, né? Isso me lembrou também essa questão do saber teórico, né? Que está indo além da observação, né? E está superando essas representações sensoriais. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma representação, né, de uma conversão de um registro de dados, né, num registro gráfico, né, uma representação semiótica. Então eu tenho aqui o tratamento dos dados, né, depois que eu faço o tratamento desses dados, né, a análise, né, no qual o Davidov vai falar de uma transformação do saber, né, eu tenho aquele saber que inicialmente ele pode ser empírico, mas com o tratamento dos dados eu tenho uma transformação desse saber por meio de uma dedução, de uma explicação, né, dessas manifestações que estão ocorrendo. E eu vou pegar esses dados e vou converter ele num registro de um gráfico, né, que é uma representação semiótica daí. Então, nesse item 2, o Ruptsov ele vai fazer uma breve, digamos assim, fala do que seria a teoria da atividade do Leontiev, para falar, né, que essa teoria ela faz parte da teoria histórico-cultural, na qual ele fala que o homem ele cria, né, constrói uma visão muito subjetiva, né, do mundo real, através da interação que fazemos por meio da cultura. E essa relação, né, ela é mediada pelos signos, né, que o Vygotsky vai falar também bastante sobre isso. E essa interação, então, ela se dá pelas atividades, né, que realizamos, né, que relacionamos com o mundo. Então eu fiz aqui um esquema assim bem breve, né, do que seria a teoria da atividade, na qual os motivos, né, que fazem realizar uma atividade é uma necessidade, né, que nos move a buscar um objeto ou, né, algo que possa satisfazer essa minha necessidade, né, que possa realizar uma transformação, né, desse objeto, que depois vai se transformar numa atividade. Então, esse objeto ele pode se transformar numa atividade, como também pode se transformar numa ação. E essa ação, né, quando ela é
internalizada, né, pelo sujeito, ela se transforma numa operação, né? E nós, né, enquanto professores, assim, uma crítica, assim, é que quando a gente dá aula, né, estamos ali naquele processo de ensino e aprendizagem, a gente esquece que muito daquilo que a gente está ali tratando na aula, ela, para nós, ela já é uma operação, né? Só que para o sujeito ali que está em aprendizagem, aquilo é uma ação ainda, né? Isso é algo assim que é uma crítica, né, a nós enquanto professores. E o Elkonin, que é o primeiro daqueles três da foto, né, que tinha o Elkonin, o Davidov, ele vai fazer uma espécie de estratificação da atividade de aprendizagem para os diferentes níveis escolares. Então, ele vai falar que para os sujeitos, né, da aprendizagem ali dos 6 aos 10 anos de idade, vai estar relacionado mais à questão das brincadeiras, dos trabalhos, para que seria um nível de Fundamental 2, né, para os adolescentes. Essa atividade já é totalmente diferente, né? Ela está mais relacionada aos objetos de estudo, né? Na organização das atividades sociais, dos estudos, do esporte, do lazer, da criatividade, e assim ele vai falar sobre esses diferentes níveis. Então, nessa frase, né, do texto, é muito interessante que ele vai falar assim que a adoção de uma atitude teórica diante da realidade e o emprego dos meios apropriados para adquirir os conhecimentos teóricos são considerados uma necessidade específica e um motivo suficiente para o aprendizado. Então, aqui ele vai juntar o que ele falou, né, anteriormente sobre o saber teórico e o saber empírico, e junto com a teoria da atividade do Leontiev, né? Então, a adoção dessa atitude teórica de busca do conhecimento, né, diante da realidade, o emprego, né, de meios apropriados, né, já são motivos suficientes, né, para designar uma necessidade, né, específica para o aprendizado do aluno. E para ele propor um problema de aprendizagem a um escolar é confrontá-lo com uma situação cuja solução, em todas as suas variantes concretas, pede uma aplicação do método teórico generalista. Então, a busca do conhecimento requer busca do método teórico generalista. Lembrando que esse método teórico é aquele em busca do conhecimento, de uma forma que vai acontecer uma transformação dos saberes daquele aluno. Daí, né, dessa concepção, é que ele fala, então, generalização teórica, né, e a generalização empírica.